Galera, continuando aqui nosso trabalho, certo? Ainda estamos na competência 2. Estamos agora na aula 3. Como eu disse a vocês no comecinho, esse conteúdo é para o bloco 1 e bloco 2. Todas as turmas do terceiro ano irão assistir esse material aqui e farão texto dissertativo e argumentativo na nossa redação bimestral. Lembrando a vocês, mais uma vez, que vocês podem compartilhar esse vídeo aqui, podem espalhá-lo aí para os amigos de vocês, para aquelas pessoas que vocês sabem que vão fazer o Enem, mas não está tendo aula de redação. O conhecimento é feito para ser compartilhado. Próxima. Competência 2, aula 3. Vamos lá, seguindo aqui. Agora é a sua vez, vamos escrever. Já estamos aqui no nível bem avançado nessa aula, né? Primeiro passo, galerinha, levantar ideias. Vamos pegar aqui o marcador, nada com muita pressa, tudo muito tranquilo, tudo muito calmo, tudo muito suave. Aqui eu vou levantar ideias como o item 1. Assim que você receber a sua proposta de redação, uma série de ideias sobre o assunto virá à sua cabeça. Isso é verdade. Quando eu pego o tema, que eu leio os textos motivadores, vem tanta coisa na cabeça que eu não sei por onde começar. Então vamos, ó. O que você vai fazer? Procure registrar os pensamentos no papel, isso mesmo. Procure registrar os pensamentos no papel para que você organize as ideias, para que você organize o seu pensamento em relação ao tema aqui. Olha o terceiro ponto. Anote fatos, informações, opiniões. Anote tudo que você souber sobre o tema. 4. Não se preocupe se a lista parecer desordenada, isso é uma verdade. Agora aqui, ó, imagine que você recebeu uma proposta de redação, o tema poluição dos rios. É óbvio que as ideias não vão aparecer do nada, isso é verdade. Se eu peguei um tema de poluição dos rios, a proposta não vai surgir do nada. Eu vou ter que pensar, vou ter que organizar essas ideias. Eu vou ter que pensar o que eu estou fazendo. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Procure relacionar causa e consequência, solução e tudo quanto mais possa ajudar. Esse levantamento de ideias aqui, meninos, esse levantamento de ideias é uma parte fundamental do nosso texto, tá? Segundo, organizar as ideias. Temos um conjunto desorganizado de ideias sobre um tema, porém, percebemos que podemos agrupar alguns tópicos. Certamente, alguns aspectos pensados serão desprezados. O importante é você buscar um posicionamento sobre o tema. Dizer se você é a favor ou contra o tema. Eu vou fazer questão de marcar isso aqui, que nós vamos falar disso aqui depois, ó. Olha só, o item 4, você vai dizer se você é a favor ou contra o tema. O que isso significa? Eu tenho que ter o meu ponto de vista, eu tenho que ter o meu posicionamento. Eu sou contrário, sou a favor, tenho problema, não tem? Eu tenho que me posicionar aqui, para que o leitor entenda perfeitamente do que eu estou falando. Próximo aqui, meninos, vamos seguindo aqui. Terceiro, posicionamento. Definir o seu posicionamento em relação ao tema. O tema proposto precisa ser delimitado a um posicionamento. Vamos pegar aqui o marcador de novo, que eu estou indo muito rápido. Primeiro aqui, definir o seu posicionamento em relação ao tema. Segundo, o tema proposto precisa ser limitado a um posicionamento. A minha tese, contrário a favor, não é? Você não conseguirá abordar, ou seja, você não conseguirá abarcar todas as facetas do tema. É melhor escolher uma ideia principal. Observe alguns possíveis posicionamentos sobre o tema. Casos do aumento da poluição no Brasil, atuação do governo no combate à poluição, poluição e educação. São pequenos desdobramentos aqui do tema que foi sugerido aqui para vocês. Vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos aprofundando mais. Vamos lá, meu terceiro ano. Quarto, suporte. Você deve encontrar as ideias que darão suporte à sua ideia principal. Uma boa ideia principal não significa grande coisa se não encontrarmos argumentos consistentes para demonstrar nosso posicionamento. Chegou a hora, vamos ao parágrafo introdutório. Aê, parágrafo inicial, hora da ação. Vamos ver como é que se faz? Vamos ver como é que faz isso aqui? Estruturação do parágrafo. Primeiro, um parágrafo é a unidade textual formada de uma ideia principal a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, cadê minha canetinha? Cadê o meu marcador, né, meninos? Né, terceiro ano? No texto dissertativo argumentativo, eles podem ser desenvolvidos por comparação. Eles podem ser desenvolvidos por comparação, por causa e consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. O mais eficiente é causa e consequência. Você coloca as causas do problema no segundo parágrafo, no primeiro argumento, as consequências dele no terceiro parágrafo do segundo argumento e fecha a ideia. Fácil, fácil. Deve haver articulação entre um parágrafo e outro.
O que significa isso aqui, meninos? O que é uma articulação entre um parágrafo e outro? Os parágrafos devem estar ligados não somente por meio de conectivos, não, mas sim por uma sequência de ideias, por uma coerência de pensamento. Os parágrafos devem estar interligados por uma continuação do que você está escrevendo aqui. Você não pode escrever pequenos blocos de texto. Os parágrafos não são isolados um do outro, não. Tem que ter um parágrafo, tem que ter um elemento de coesão introdutória, tem que ter uma continuação das ideias em cada um deles. Próxima tela aqui, que já chega dessa. Próxima aqui vai ser estruturação dos períodos. Estruturação dos períodos. Os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formado por duas ou mais orações. Cadê meu marcador? Aqui está ele. Duas ou mais orações. Eu vou marcar isso aqui para ficar bem claro para vocês. Para que se possa expressar as ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação e conclusão. Ô meninos, por que eu coloquei isso aqui, duas ou mais orações? Você não pode fazer um parágrafo com duas linhas, não. Você não tem como. É impossível você explicar bem o argumento, você ter um embasamento teórico forte, ter citações, ter causa e consequência em duas linhas, não dá. O mínimo que cada parágrafo tem que ter são ou 6 linhas de 2 argumentos ou 8 linhas no de 3. Repetindo, correção aqui. Ou 6 linhas no de 3 argumentos ou de 8 linhas no de 2 argumentos. Você tem que ter um espaço para comprovar o que você está pensando. Você não pode simplesmente colocar uma linha, pula parágrafo, uma linha, pula parágrafo. E você não pode escrever o texto com 2 ou 3 parágrafos, não. O mínimo são 4 e o máximo 5. Mínimo 4 e no máximo 5 parágrafos. Não pode. Você não pode fazer um texto dissertativo ali, com 6, 7 parágrafos. Não, não pode não. Próxima telinha aqui, vamos lá, terceiro ano, que o negócio está ficando bom. Está ficando bom esse negócio. Próxima tela aqui, o que nós temos? Vamos às dicas do Doni. O Doni sou eu, tá? Primeira dica do Doni, meninos. Primeira dica do Doni. Já estamos aqui com 7 minutos dessa aula. Primeira dica do Doni, faça a letra legível. Meninos, por favor, né? Não dificulte a nossa vida na hora de corrigir. Quando você for escrever a tua redação, a tua caligrafia tem que ser compreensível. A sua letra tem que ser compreensível. Caso contrário, você vai perder ponto. A caligrafia não reprova. Não, ela não vai te reprovar. Mas ela vai te complicar demais a vida aqui, ó. A caligrafia de vocês tem que ser legível, tem que ser clara, tem que ser organizada, tem que ser muito bem feita. E eu estou contando com isso, hein? Segunda dica do Doni. Ao anular um termo ou expressão, use apenas um traço sobre a palavra errada e escreva a correta logo em seguida. Meninos, isso aqui é clássico, isso aqui é comum, mas nunca é demais repetir. Quando você estiver passando a sua redação a limpo, que você errar, você nada de fazer um monte de traço, nada de botar parênteses, nada disso. Você vai colocar ali a explicação e vai colocar um traço acima. Você vai colocar um traço em cima da palavra e vai escrever a correta na frente. Só isso, mais nada. Próxima dica do Doni aqui, ó, terceiro. Respeite sempre as margens. Meninos, meu caro terceiro ano, meu caro candidato ao Enem, meu caro candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio, a margem esquerda e direita tem que ser respeitada. Quando você chegar no final da linha, você vai colocar o hífen, fazer divisão silábica e trazer o restante da palavra para o início. É assim que se faz. Você não pode deixar um espaço grande no final. Você não pode pular o cantinho da margem. Não pode. Aquele traço que tem a esquerda e a direita da margem tem que ser respeitado. E o quarto aqui, dê espaço para indicar início de parágrafo, 1,2 centímetros. Ô, meu caro terceiro ano, meu caro candidato ao Enem, esse espaço no início dos parágrafos chama-se indentação. Não tem como você medir 1,2 centímetros, não tem. Então você vai fazer o quê? Você coloca 2 dedinhos, ó. Mede ali 2 dedinhos, coloca, acabou. O que você coloca no espaço, o espaço que você usa no primeiro parágrafo tem que ser o mesmo no segundo, terceiro e quarto. Tem que ser o mesmo no primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto parágrafo. Os parágrafos têm que ser padronizados, um não pode ficar com espaço maior ou menor. E eu vejo muito aluno aí do nosso colégio, da nossa escola, que não coloca espaço, ele coloca encostado na margem esquerda. Não pode. Eu não posso fazer texto em forma de monobloco, não dá, não tem como. Olha o 5. Não escreva lápis para depois passar a caneta por cima. Não escreva lápis para depois passar a caneta por cima, nem na folha de rascunho. O candidato do Enem nem pode entrar com lápis, mas o aluno do ensino médio
tem um apego, tem uma mania de escrever a lápis e passar a caneta por cima. Não pode, galera. Escreva a caneta na folha de rascunho e depois passa a limpo na caneta, na folha definitiva a caneta também. Sem mais conversa. Próxima tela. Próxima aqui, vamos seguir. O que nós temos na próxima aqui? Seguindo aqui, meninos, não faça qualquer anotação que possa identificá-lo. Vou fazer questão de marcar aqui também. O item 6 é o que? Não faça qualquer anotação que possa identificá-lo. Ô, meninos, um dos critérios de eliminação da redação do Enem é você ter marcas identificadoras. Se você fizer um emojizinho, um xizinho, um pontinho, um risquinho lá no cantinho da sua prova, lá no finalzinho, lá naquele cantinho que ninguém vai ver, você vai tirar 0. Não pode. Não faça qualquer comentário no final do texto. Coisas do tipo, Senhor, muito obrigado. Coisas do tipo, examinador, seja bom comigo. Coisas do tipo, I love you. Coisa do tipo, eu amo Marília Mendonça. Coisa do tipo, eu amo o professor Donizete. Não devem ser feitas. Terminou a redação, acabou, entrega, já era. Olha o item 8º. Coloque título apenas se a prova solicitar. Meninos, na redação do Enem, o título não é obrigatório. Eu recomendo você a não colocar. Esquece título. Porque se você colocar título, se você usar título, ele já é texto. E se você colocar o título fora do ponto de vista, fora do que você está escrevendo, você vai tirar 0. Esquece esse negócio de título aqui. Item 9. Não aumente ou diminua o tamanho da letra durante o texto. Isso aqui, essa parte aqui, esse item 9, eu coloquei para quem está escrevendo chegar no final da linha lá. Chegou no final, você não tem que dar espremidinho na letra, não. Faz a divisão silábica. Passa para a barra para a linha de baixo certinho, né? Olha o item 10. Não escreva por cima de uma palavra. Coloca um traço e escreva à frente. Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas vezes o candidato está passando a redação a limpo e ele percebe que errou, o que ele faz? Ele coloca ela pequenininha em cima. Ou no meio da redação, depois que passou a limpo, o candidato vai lá e escreve ali quando ele percebe o erro. E não deve ser feito. Quando você erra uma palavra, passa um traço e escreva outra na frente. Acabou. Não tem mais o que falar sobre isso não. Tá, galera? Vamos lá. Próxima tela aqui. Próxima aqui. Vamos lá. Que legal, que bem. Aspectos internos do texto. O que são isso? Primeiro, procure ser direto com a sua ideia principal. Exatamente. Não fique enchendo linguiça. Segundo, não faça parágrafo inicial com período único. Meninos, como eu disse a vocês, o parágrafo tem que ter 6 linhas. 888 ou 6, 6, 6 e 6. Você tem que usar letra maiúscula. Você tem que usar ponto final dentro do parágrafo. É isso mesmo. Você tem que colocar um ponto quando terminar uma ideia e seguir as ideias ali, a estruturação, vírgula, elemento de coesão, tudo certinho. 3. Busque a ordem direta em suas construções. O que isso significa? Você vai escrever com sujeito, verbo e complemento. Fica muito melhorzinho. 4. Não tente pressionar o examinador com palavras difíceis ou ideias mirabolantes. O que é isso? O texto dissertativo ele é mediano. É um texto que o leitor mediano entenda. O texto dissertativo ele é um texto que você vai escrever e todo mundo vai te compreender. 5. Não seja criativo. Curioso isso, né? Escreva apenas o que for pedido. É isso mesmo. Você não tem que inventar, você não tem que encher linguiça, você não tem que ser criativo. Escreva. Desenvolva o que foi pedido. O texto dissertativo ele é um texto baseado na mensagem. Eu tenho emissor, mensagem, receptor. O texto dissertativo ele é baseado na mensagem. Ele é centralizado na mensagem. Ele é feito para passar uma informação simples assim. Próxima tela aqui. Respeite a estrutura sugerida pela banca, que no caso é dissertação. Divida bem a ideia em parágrafos. Quantos você vai usar? 4 ou 5. Toda ideia deve ser bem argumentada. Não tente lá no examinador repetindo ideias. A argumentação deve apresentar fatos e não apenas exemplos subjetivos. Vamos dar uma pausa aqui, galerinha, só para a gente fazer... É isso aí, pessoal, continuando aqui. Respeite a estrutura sugerida pela banca, que no caso de vocês é uma dissertação. Divida bem a ideia em parágrafos. Cada parágrafo deve conter apenas uma ideia principal. Toda ideia deve ser bem argumentada. Não tente enrolar o examinador repetindo ideias. A argumentação deve apresentar fatos e não apenas exemplos ou aspectos subjetivos. Eu vou destacar aqui dessa tela, meus com vocês. Eu vou destacar a palavra, toda ideia deve ser bem argumentada. Eu estou o tempo todo falando para vocês de argumentos. E também da defesa do ponto de vista. Galera, o que faz o texto dissertativo ser argumentativo
é o fato dele ter argumentos e tem que ter um ponto de vista, ou seja, é defender uma ideia. Por isso é que tem que ser bem estruturada, tem que ser certinho aqui. Vamos continuar aqui, galerinha. O que nós temos mais aqui, né? Seguindo aqui, 33 nuncas mais dicas do Doni. Galerinha, isso aqui, essa parte daqui para frente, é uma elencação das principais situações erradas, dos principais erros. Eu percebi ao longo da minha experiência aí, ao longo da minha prática com redação dissertativa, que o candidato muitas vezes, ele deixa passar por descuido. Tem algumas coisinhas que ele erra porque não leu, não prestou atenção, simplesmente por descuido mesmo. Mas vamos ver para a gente não errar mais isso aqui, né, galera? Vamos lá. Principal erro, principal dica do Doni. Qual é a primeira dica do Doni? Galera, olha só. Dica número 1. Nunca esqueça de diferenciar as maiúsculas das minúsculas. Meninos, quando eu falei da caligrafia de vocês, vocês têm que saber que início de parágrafo tem letra maiúscula. Depois de ponto final tem letra maiúscula, ou seja, início de frase. Com nomes próprios, nomes de empresas, nome de sigla, tudo tem que ter letra maiúscula. E muitas vezes o candidato não coloca. Muitas vezes o aluno não coloca. Muitas vezes o aluno quer fazer uma letra de forma, uma letra diferentona, quer dar uma enfeitada, e não faz distinção em letra maiúscula e minúscula. E não pode ser assim. Se o examinador pegar a sua redação com letra minúscula, onde deveria ser maiúscula, você vai ser penalizado na norma culta. Você vai ser penalizado na aplicação da norma culta. Item 2. O que é que nós temos item 2 aqui? Ó? Nunca use gírias, Zé Ruela. Por que eu não posso usar gírias? Meninos, porque gíria é linguagem vulgar. E a linguagem do texto dissertativo argumentativo é linguagem culta. Respeita a norma culta. Item 3. Nunca use siglas desconhecidas. Eu não vou nem repetir aquela sigla que eu coloquei ali. A sigla ela só deve ser usada se for de conhecimento de todos. Ou seja, BR para Brasil, BSB para Brasília, ONU para ONU. Eu só vou usar a sigla se ela for de conhecimento de todos. Caso contrário, não uso. Dica número 4. Nunca use provérbios ou ditados populares. Por que isso, meninos? Porque, afinal de contas, os provérbios ou ditados populares, eles são de todo mundo, não tem um dono. E o texto dissertativo argumentativo, ele é 100% autoral. O texto dissertativo argumentativo, ele é feito pelo próprio aluno, pelo próprio candidato. Então, eu não posso copiar nada dos outros, né? 5. Nunca use estrangeirismo se você tem um correspondente em português. Galera, isso aqui realmente é um problema sério, tá? Nós estamos acostumados aí com a linguagem da internet, estamos acostumados aí com o inglês no nosso computador, no nosso WhatsApp o tempo todo. E eu não posso usar os termos em inglês se eu tiver o correspondente em português de jeito nenhum. Próxima tela, qual é o próximo nunca, hein? Qual será o próximo erro, hein, terceiro ano? Vamos ver qual é o próximo erro aqui? Que é o de número 6, olha só, vamos pegar aqui a canetinha de novo. Olha só, galerinha, o de número 6 aqui, ó. Nunca use palavra de baixo calão. Não vou nem ler o exemplo. As palavras de baixo calão, que são xingamentos, ofensas, gritaria, são termos da linguagem popular, são termos da linguagem coloquial. Não devem ser usados. Olha só o item 7. Nunca se inclua em sua dissertação. Faça um texto imparcial e objetivo. O que é um texto objetivo? Meninos, o texto dissertativo argumentativo, ele é feito para passar uma mensagem, não dependendo da opinião de quem escreve. Vocês vão apenas escrever. Vocês vão apenas produzir uma mensagem que todo mundo é capaz de ler. Não dizendo o que eu penso, o que eu acho, eu gostei, não gostei. Não, não pode dizer isso. O texto dissertativo argumentativo é um texto feito para você passar uma mensagem direta, simples, acabou. Item 8. Olha a dica número 8. Nunca utilize sua redação para propagar doutrinas religiosas. Ô, meninos, o Brasil é um país laico. Nós não temos uma religião específica. Todas as religiões são aceitas no nosso país. Então, não use a sua redação para falar de religião. 9. Nunca analise os termos propostos movidos por emoções exageradas. Função emotiva expressiva é do texto narrativo. Não. Como eu disse há pouquinho, o texto dissertativo ele é nu e cru. Não tem muita conversa. Papum, já era. 10. Nunca utilize exemplos contando os fatos ocorridos com terceiros. Galera, fofoca na redação dissertativa. Não tem jeito, né? Vamos respeitar, né? Vamos respeitar a banca, porque assim não tem jeito. Próxima dica do Doni, que vai ser a de número 11.
Nunca use abreviações. Esse aqui é um problema sério. Por que eu não devo usar abreviações? Meninos, por que eu, professor Donizete, trouxe como dica do Doni não usar abreviações? Porque nós estamos acostumados a abreviar tudo no WhatsApp. Nós estamos acostumados a abreviar tudo nas nossas comunicações diárias. Na redação dissertativa, nananina, não pode abreviar nada. Na redação dissertativa, você coloca a palavra escrita, desenvolvida certinha. Olha, a 12. Nunca se esqueça de usar os sinais de pontuação corretamente. Meninos, isso é tão importante que as turmas que tiveram aula comigo regularmente têm um vídeo postado na plataforma aí sobre o emprego da vírgula. Aquele aluno que não seja meu aluno, ou seja, do bloco 1, e aquele que receber esse material de brinde de algum colega, é só mandar o zap para mim, só falar comigo que eu mando o vídeo de emprego da vírgula, porque é obrigatório. Não pode esquecer. 13. Nunca repita várias vezes a mesma palavra ou a mesma estrutura. Por que isso, meninos? Por que eu não posso repetir? Se eu repito várias vezes a mesma palavra, eu demonstro que não conheço elemento de coesão. Eu demonstro que não conheço sinônimos. Eu demonstro que não conheço processo de formação de palavras. Eu não posso cometer tais erros. Eu não posso deixar passar que eu estou com dificuldade de escrita. Eu tenho que fazer a substituição. Eu tenho que colocar os elementos de coesão no lugar certinho. Eu não posso repetir palavras, não. 14. Nunca comece períodos ou parágrafos seguidos com a mesma palavra. É a mesma coisa de cima, eu não posso repetir. Nunca procure inovar por sua conta o alfabeto ou o vocabulário da língua portuguesa. Isso se chama neologismo. Não. Na redação, não, meninos. Eu vou usar o vocabulário que eu conheço, vou usar as palavras da minha linguagem cotidiana, eu vou fazer tudo certinho, tudo de acordo com o que tem que ser. Não vamos ficar enchendo linguiça, não. Olha só aqui, próxima. O que eu tenho aqui na próxima tela? 16. Cadê o meu marcador, hein? Cadê o marcador, professor? Cadê o meu giz aqui? Aqui, ó. 16º. Nunca use verbos fortes como infernizar, enfurecer, maravilhar, assombrar, deslumbrar. Nunca abuse de citações. Galera, citações eu vou usar apenas 2 ou 3. Porque se eu colocar demais, o texto vai ser cópia. Por que eu estou colocando isso aqui? Você, além de não poder copiar os textos motivadores, você também não pode citar outros pensadores demais, não. O seu texto tem que ser original. O seu texto tem que ser 100% autoral, galera. É isso mesmo. Olha, a 18. Nunca use generalizações que possam atingir toda uma categoria ou classe social trabalhista. E principalmente religião. Não faça citação religiosa no seu texto. Você pode tirar 0 por citação inadequada, por partes desconectadas do tema. 19. Nunca analise os temas propostos apenas um ângulo. Nunca fuja ao tema proposto. Questão de marcar isso aqui. Você não pode fugir ao tema. Você tem que ficar atento, ver se o seu ponto de vista está relacionado ao tema. Ver se os seus argumentos estão relacionados ao ponto de vista acima. Ver se a sua conclusão proposta está concluindo o que você propôs, o que você escreveu, o que você explicou. Fiquem atentos, meu caro terceiro ano. Eu quero ver o meu candidato, o meu aluno nota 1000 esse ano. 21º, 20. É isso aí, pessoal. Continuando aqui os nossos 32 nunca, né? Estamos agora no 21. Nunca faça textos pobres e óbvios em argumentos. Você vai usar quantos argumentos, pessoal? 2 ou 3, né? Nada mais que isso. 22. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente seguir o nosso modelo. Eu quero este aqui agora, ó. 22, galerinha, está escrito o que na 22? Nunca seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de forma diferente. O que é isso? Eu não tenho que ficar enchendo linguiça, repetindo, explicando, não, nada disso. Olha o 23, nunca escreva textos densos ou cansativos para você e para o examinador. Número 24, nunca empregue um estilo de escrita demasiadamente rebuscado, tipo Vossa Senhoria, destaque, esse tipo de coisa aqui. Você tem que inventar não, galera, a linguagem é simples. E 25, nunca encurte suas ideias sem necessidade e sem propósito. Tá ficando fácil, tá ficando bom esse negócio, não tá não, galera? O que nós temos na próxima tela aqui, ó, 26, olha só, interessante, ó. Cadê o meu marcador? Tá aqui. 26º, nunca conclua sem integrar as ideias como dada relacional.
Galera, o seu texto é dissertativo argumentativo. Mas antes disso, é uma redação. Eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tenho que ter essas 3 partes aqui. Se não tiver, vai perder ponto em algum momento aí. Isso não pode acontecer. 27º. Nunca deixe as frases pela metade. Não, não pode. 28º. Nunca crie frases grandes demais, que a gente chama centopegs ou períodos longos. Isso aqui mostra, pessoal, que você conhece o emprego da pontuação. Conhece o emprego do ponto, o emprego da vírgula, os elementos de coesão. Você vai fazer um parágrafo ali com 4, 5 períodos. Tranquilo, fácil. 29. Nunca deixe a lógica da redação confusa. Seja claro, seja coerente. É isso mesmo. Nunca deixe pensamentos soltos, flutuando. Galerinha, cada pensamento, cada frase, cada texto tem que estar encadeado. Tudo tem que ser coerente com o tema, com a tese desenvolvida. Não pode faltar nada. Eu estou começando a gostar desse negócio mais ainda. Olha só o 31. Dica do Doni, que sou eu. Nunca se esqueça da harmonia, clareza, concisão e correção para quem lê. E 32. Olha só o 32. Eu deixei os melhores para o final. Nunca ultrapasse, aliás, nunca faça menos que o exigido e nem ultrapasse o número de linhas na banca. No caso do Enem, pessoal, no caso do terceiro ano, o mínimo é 7 linhas e o máximo é 30. Faça uma redação de 29, no máximo 30 linhas. No mínimo 28, 27, 28. Mas eu quero vocês escrevendo 30 linhas. E por último, o 33º, nunca se esqueça de acentuar as palavras. Pessoal, terceiro ano, por favor, né? Vamos fazer a acentuação gráfica nas palavras. Eu deixei isso aqui, por último, a acentuação gráfica, por quê? É o principal erro que derruba a tua nota na competência 1, que é em relação à norma culta. Um erro de acentuação gráfica vai derrubando a tua nota. Se você tiver 2 ou 3, vai caindo mais ainda. Tem que ficar atento. Não pode perder ponto com isso aqui, galerinha. Vamos seguindo aqui a nossa vida, né? Porque nós já estamos quase no fim dessa aula aqui. Vamos ver o que nós temos mais na frente. Nós temos aqui o que nessa telinha ainda, galerinha? Vamos ver aqui. Nós já temos aqui a 33. Fim da aula 2. Exatamente, da aula 3, aliás. Daqui a pouquinho a gente volta com a aula 4, meninos.